presidente Fernando Henrique fez uma transição impecável. A preocupação dele era a institucionalidade democrática, a consolidação do país e todas essas dimensões. Nós constituímos responsáveis pela transição em cada ministério. Cada ministério foi obrigado a preparar o seu livro da transição. Esse livro da transição deveria conter todas as, digamos, as providências que tinham prazo para os primeiros 100 dias do governo. Enfim, criar as condições para que o governo que chegasse, ele tivesse a condição de continuar tocando a vida do país num clima de mais normalidade do que aquele clima de uma parada total e depois, devagarzinho, se vai tomando pé e se vai tocando o governo. Até então, nós tínhamos aquelas passagens de governo traumáticas sempre. Tinha uns que nem passavam, né? Com muita briga, e ele foi exemplar nisso aí. Ele determinou que cada ministro tivesse na sua área, recebesse os representantes do novo governo. 1º de janeiro de 2003, vai ter um outro governo, um governo que passou anos dizendo que ia fazer isso, aquilo outro, moratórias, reestruturação da dívida, etc. Na verdade, o mercado travou quando a Rosiana Sarney naufragou e os votos não foram por Serra. Aí acendeu-se uma luz assim, cor de laranja, caminhando para vermelha rapidamente. E aquilo foi realmente foi apavorante. Porque em pouco tempo nós não conseguimos mais rolar a dívida pública em prazos que vencessem em 2003. O mercado só aceitava comprar títulos que vencessem em 2002. Depois de um certo tempo, em até novembro de 2002, nem em dezembro de 2002, porque ele esqueceu, eu preciso de um tempo para pegar esse dinheiro e sair, fazer alguma coisa. E o que vai acontecer, né, lá na frente? Vai fazer controle de câmbio? Vamos reestruturar a dívida? Eu acreditava que nós íamos chegar lá. Mal, mas íamos. E aí que íamos passar a bola para o próximo presidente, uma bola totalmente impossível de se controlar. Acho que desse tipo de conversa entre nós, eventualmente nasceu a resposta que nós demos, que foi que a solução, a crise é política, a resposta tem que ser política. Havia muito medo de que alguém assim mais da linha tradicional do PT fosse assumir a política econômica e que, em função disso, realmente o país fosse para o caos. Quando nós decidimos por esse caminho, de ir, então, falar com os candidatos e procurar um compromisso deles com alguns padrões mínimos de comportamento econômico, houve esse pedido político para que eles me recebessem, para que eu pudesse apresentar um diagnóstico, um pouco os números, a realidade da situação. Olha, está aqui, isso aqui são os números. Essas são as linhas de crédito. Eu tinha lá uma apresentaçãozinha que eu devo ter guardado em algum lugar, nem sei, até outro dia eu pensei nisso. Eu mostrei umas tabelinhas assim. Aí, pô, nossa mãe, eu falei, ó, nosso objetivo aqui é fazer uma transição boa para o país. Tenho certeza que você, se ganhar, esse era o discurso que eu fazia. Combinado com meus colegas, obviamente, não foi na minha cabeça, mas falava do meu jeito. Falei, ó, tenho certeza que você não vai querer ganhar e receber um país que vai quebrar alguns meses depois. Não tem a menor graça. E aí eles avisaram, então, os 3 candidatos, muito em cima da hora, que era para trazer mais uma pessoa. E o Lula trouxe o Palocci. E o Palocci, no final da reunião, isso era uma quinta-feira, disse, ó, queria falar com você. Falei, tá, com o maior prazer. E o Palocci, eu tinha que ir para o Rio, eu tinha uma agenda cheia no Rio na sexta-feira. Infelizmente eu preciso ir para o Rio. Falei, não tem problema, eu vou lá. Que horas você pode? 7 horas. Para mim, assim, reunião 7 horas numa sexta-feira é uma marca de comprometimento com a causa, né? E nós ficamos de 7 às 11 da noite.
Eu fiz um pequeno briefingzinho, assim, da situação para ele e tal. E eu dormi bem aquela noite. Foi a primeira vez. E abriu um diálogo, porque ele depois foi encarregado ficou encarregado de coordenar a transição. E aí, ali, no sábado, naquele sábado, eu liguei pro Pedro Malan e para os meus colegas, 2 ou 3 dos meus colegas do Banco Central, dizendo: agora vai. Agora vai, o cara é uma aparição. Quando houve a eleição do segundo turno, o presidente Fernando Henrique fez, se não me engano, já na segunda-feira, uma reunião com o presidente Lula e a sua equipe, e ele, presidente, nesta reunião já entregou para o presidente Lula o seu livro de transição. Mas eu acho que claro estava na cabeça dele que era interessante abrir um espaço potencial de cooperação PT-PSDB, não com uma coligação partidária ou não tendo em vista uma sucessão presidencial subsequente, mas criar no plano político e no plano parlamentar um tipo de cooperação convergente. As coisas funcionaram conforme tínhamos estabelecido. O governo eleito indicou uma equipe de transição. A equipe de transição era liderada pelo Palocci, pelo Zé Dirceu e pelo Luiz Guskin. E passamos todas as informações, fizemos as reuniões com os diversos ministérios, com absoluta abertura. Eles indicaram as posições, as pessoas foram nomeadas. O fato é que o ministro Palocci e o presidente Meirelles constituíram suas equipes, aproveitando muita gente da equipe anterior em áreas chaves, Fazenda e Banco Central. E foi daí que eu acho que dali nós começamos a enxergar que o mercado ia descongelar, e foi descongelando aos poucos. Enfim, esse também foi um processo que, se não teve as emoções do tempo do apagão, mas eu acho que ele teve a mesma relevância sob o ponto de vista de institucionalização das relações democráticas do nosso país e digamos assim, da demonstração da maturidade e da civilidade na mudança de poder. Ou seja, não bastaria apenas, na nossa visão, que houvesse, ou que seria sinal de um regime verdadeiramente democrático, a mudança de poder, mas que também isso fosse feito num clima de normalidade, compreendendo que era obrigação de quem sai e de quem fica fazer a transição da melhor forma possível, porque isso era muito importante para a sociedade brasileira.